depois de um longo e tenebroso inverno, as coisas começaram a melhorar de novo. Todo mundo lembra daquela capa da Economist, com o Cristo decolando. A internet teve esse inverno, né, que começou lá em começo de 2001, que você secou investimentos lá fora, nos Estados Unidos, lá menos, mas no Brasil totalmente, né? E você começa a voltar a ter interesse do investidor no mercado de internet, no mercado de tecnologia, próximo do IPO, da abertura de capital do Google na Nasdaq. Isso foi final de 2004. Então, quando começou a ter a história que o Google abriu capital, a maneira que ele abriu, o destaque que aquilo teve, você começa a ver investidores a olhar de novo para esse mercado e a ter interesse nesse mercado. O Submarino aproveitou essa oportunidade. Um pouco depois da abertura de capital do Google, a gente abriu o capital da empresa aqui na Bovespa, no Brasil. Esse foi um momento interessante, foi justamente quando nós vimos a oportunidade de que o Mercado Livre pudesse abrir o capital, e de fato em 2007 nós abrimos o capital em agosto na Nasdaq. Só que ali, quando nós abrimos o capital também, já começava a se desenhar o que viria a ser a crise financeira que estourou no ano seguinte. E isso então retraiu os investidores novamente durante um período ali de, eu diria, de 2 a 3 anos. A gente só não foi pior por um outro fato aí, que é do SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiro, que os bancos fecham balanço todo final de dia no Banco Central. Então a saúde do nosso banco estava muito boa, mas ainda passamos por um impacto grande, né? Mas depois, logo, o pessoal sacudiu a poeira e o mundo foi em frente. Veio aquela onda de compras coletivas, mas mais do que isso, começou a ter movimento de novo na área de tecnologia, capital entrando, times começando novos projetos. E isso foi lá para 2009 e 2010. E de lá para cá, né, aí veio uma onda avassaladora. Aí vieram um monte de fundos. Eu acho que no começo tiveram bastante trabalho porque também não tinha muito histórico. Então, eram rodadas pequenas, fundos que também não tinham muita experiência. E eles foram todos aprendendo ali no final de 2005, 2010. E ali a coisa começou a dar frutos, né? As empresas começaram a crescer, começou a ter mais transação. E aí depois, obviamente, os projetos, alguns foram dando certo, boa parte foi dando errado e ficando pelo caminho. Isso é mais ou menos o que acontece com toda startup, né? A chance de sucesso, ela é pequena, né, para todo mundo. A gente acaba lembrando muito mais das que deram certo do que todas as outras que deram errado, mas a que dá errado é a norma. A exceção é aquela que vira uma coisa super grande e tal, né? E então foi uma época que realmente teve essa grande retomada e aí solidificou o ecossistema. Parte da razão do bom desenvolvimento do ecossistema brasileiro foi catalisado pela Endeavor. Você não tinha nada em 2000, o empreendedor estava ali na selva, né? E você começa a ter organizações como a Endeavor, por exemplo, que é uma organização que ajuda muito o empreendedor, né? No sentido de dar suporte, mentoria, estar próximo. Ela tenta atuar em vários momentos do empreendedor, né? Quando ele está começando, quando ele está amadurecendo, quando ele já está um pouco mais maduro. Endeavor é uma organização sem fins lucrativa que promove empreendedorismo no mundo todo. Ela tem operação hoje em 30 países, mas a operação mais bem-sucedida, mais icônica, é a operação no Brasil. Ela nasceu com o objetivo de fomentar o empreendedorismo, né? Partindo de uma lógica de que o empreendedor, quando ele cria uma nova empresa, ele cria novos empregos. Então, uma forma de você ajudar o Brasil a crescer, criar empregos e se desenvolver, é você ajudar empreendedores a criar empresas. E você dá um apoio, um coaching, como é que faz para levantar dinheiro, como é que faz para fazer um acordo de acionista. Então tem uma série de conhecimentos que você pode trazer para ajudar esses empreendedores. Vinha de uma crença de que esse ecossistema de startups é o que precisa para evoluir o país, para evoluir o PIB, para evoluir a qualificação das pessoas, a produtividade. E isso não tinha essa cultura, né, no Brasil, essa cultura de crescer rápido, de tomar dinheiro de investidor, de acelerar. Então a Endeavor veio com esse intuito, para pegar o nível de ambição e reposicionar ele bem mais alto. Meu primeiro contato com a Endeavor foi bem no comecinho, 2002. Outro mundo, outro jeito de pensar.
O capitalismo era diferente, o Brasil era especialmente mais diferente. O Brasil também tinha um estigma muito grande de não fazer as coisas direito, de não pagar todos os impostos. E na Endeavor a gente também bateu muito nessa tecla. Você vai querer se qualificar para ter capital de terceiros, tem que estar tudo em ordem, tem que ser auditado, tem que fazer tudo direitinho. Então a Endeavor realmente promoveu esse modelo e começou a construir essas histórias, né? E o modelo da Endeavor era muito baseado em criar essas histórias e divulgar para aí virar aquela coisa que se reforça, né? A gente tinha as referências, se perguntasse quem são as referências de empreendedores no Brasil, quando eu fui para a Endeavor em 2004, todo mundo ia falar pessoas de 60 anos, 70 anos, que tinham negócios aí de 40, 50 anos. Hoje você pega os melhores alunos das melhores faculdades, em geral, a primeira opção é empreender. E várias pessoas que eu conheço, que se formaram 2 anos atrás, 5, 10 anos atrás, tem referências de pessoas que estudaram com elas, que criaram negócios gigantescos, né? Que é uma coisa que não tinha. Então, o Enjoei, ele começa... eu acho que ele é um misto das experiências que eu tive profissionais, né? Então, eu já vendia muita coisa porque eu sou comerciante, falei que eu fui estudar publicidade para vender coisa. Vender, para mim, é uma coisa natural. E a publicidade fez com que eu fizesse isso ainda melhor. Então, quando um dia eu vendia coisa no Shoptime, quando eu trabalhava, vendia minhas roupas para conseguir mais dinheiro, para conseguir fazer coisas que eu queria fazer, que o dinheiro do estágio não era suficiente. E eu percebi que eu fazia isso e dava uma chocada nas pessoas em volta, que elas ficavam, nossa, ela não tem vergonha de vender as coisas dela, porque as pessoas tinham muita vergonha de vender suas coisas. Então, vendendo ali, eu percebia que eu gerava um movimento. Mas um dia, já aqui em São Paulo, trabalhando em empresas ótimas, eu abri o meu armário e não era assim um armário gigantesco, eram 2 portas de armário, estava muito mal administrado, bagunçado. Eu olhei e falei, vou arrumar. E comecei a tirar coisa de lá de dentro. E aí eu já era namorada do Tia na época. Falei, Tia, vê aí pra mim se tem enjoei.com.br, que era o domínio, porque eu decidi que eu ia arrumar o meu armário com a ajuda de uma plataforma que já existia na época. Falei, vou botar essas coisas à venda para mais pessoas. Já sabia fazer isso, eu fazia isso consistentemente, trabalhando. E aí eu tirei tudo do armário, tirei foto, contei história para cada uma daquelas coisas, porque eu queria vender de uma forma mais interessante, que as pessoas quisessem comprar. E aí foi um sucesso. Então, o Benchmark foi a minha experiência prévia e não uma empresa lá de fora. E foi um sucesso. E eu acho que uma coisa muito legal também do Enjoei naquela época foi bota para que as pessoas possam vender também. Eu só vendendo vai ser uma via de mão única. E a internet não é uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla. Eu conheci o Ariel e o Renato, que viraram meus cofundadores da 99, num evento na Endeavor, que eles estavam levando várias startups para fazerem um pitch. Também uma coisa que não era muito comum no Brasil. Isso foi em 2011. E o Ariel e o Renato tinham uma empresa deles, que chamava EBA, que era um negócio que tinha bastante usuário, era meio que um xerox da faculdade, só que online. Quando eles apresentaram o projeto deles, todo mundo olhou e falou assim, nossa, o projeto é meio difícil, não é uma coisa que é muito óbvia de como é que isso vai ficar grande, como é que isso vai dar dinheiro e tal. Mas os garotos são muito bons. E aí eu me ofereci para dar esse feedback para eles no final. E aí eu conversei com eles e falei assim, olha, gente, todo mundo aqui conversou e acha que as competências que vocês tiveram para botar isso aqui de pé são incríveis, mas esse projeto dificilmente vai longe. E aquilo ficou na cabeça deles. Vamos achar uma coisa que vale a pena, vamos perseguir uma coisa que possa ser grande de verdade. E foi aí que veio a ideia da 99. A gente começou com uma empresa bem pequenininha, 2 pessoas saindo da universidade, da Unicamp. E naquela época, toda a infraestrutura que a gente conhece hoje do ecossistema de investimento não existia. Então a gente começou sem dinheiro de investimento nenhum, sem anjos para investir, sem levantar dinheiro. Nosso sonho acreditamos que a internet vai ser uma oportunidade de criar empresas enormes. Meu grande inspiração era a Microsoft e o Bill Gates. Eu pensava, se o Bill Gates criou a Microsoft, dá para a gente criar Microsofts aqui no Brasil também. Juntamos os 2 alunos recém-formados na Unicamp, fomos para uma salinha de 5 metros quadrados e começamos a empresa. Então a gente começou com toques no celular. Para mim, um momento de, nossa, isso é incrível, foi a bolha da internet estava estourando mais ou menos em 2001 e eu vi aquela empresa finlandesa, a Nokia, lançando várias tecnologias incríveis na Europa.
os primeiros mensagens de texto, a primeira mensagem de multimídia, o primeiro celular multimídia, o primeiro celular 3G. E a gente não tinha isso aqui no Brasil. A gente usava simuladores para testar como era lá. E eu me apaixonei completamente. Eu pensei, se a internet inteira em computadores mudou tanto o mundo, imagine o que vai ser a internet no celular nos próximos anos. Uma outra onda que se seguiu, né, a onda da banda larga, foi a onda da mobilidade. Então, os serviços de celular passaram a ofertar serviços de dados. Isso abriu muitas possibilidades. E para a gente era algo que fazia muito sentido. Porque se a gente lembra a origem do Buscapé, era justamente para ajudar a pessoa que está comprando uma loja de rua. Então, você poder ter os preços de todos os produtos do mundo no teu bolso, que é onde você também guarda a tua carteira, fazia muito sentido para a gente. A Móvel se especializou, de fato, em mobile, numa época que isso era algo excêntrico. Eu contava para as pessoas na rua, a gente trabalha com fazer conteúdo para celular. E elas respondiam, por que você gosta de conteúdo para celular? Ah, você pode falar com as pessoas pelo celular em vez de ligar. A resposta das pessoas eram, mas por que você não liga? Porque dá para fazer coisas sem precisar ligar. Ninguém entendia qual era a razão de colocar a internet no celular. Eu acho que quando eu deixei o Buscapé, a gente devia ter entre 35% e 40% de todos os usuários no celular, e que eu achava incrivelmente pouco. Porque, em retrospectiva, a maior reclamação que a gente tinha da nossa primeira geração de lojistas clientes era que o Buscapé não convertia tanto. E realmente, no começo, muitos dos nossos cliques não convertiam, por um simples motivo: as pessoas não queriam comprar online. Então, as pessoas comparavam preços, às vezes clicavam, olhavam na loja, mas o que era muito comum era as pessoas imprimirem o resultado da pesquisa do Buscapé e ir com o papelzinho em mãos, na Casas Bahia, no Ponto Frio, na Fest, onde fosse. Então, para a gente era muito óbvio que as pessoas terem um serviço desse no bolso fazia todo sentido. Mas não foi fácil, mesmo os 35%, 40% que a gente tinha, não foi fácil de colocar no celular. Quando surgiu o mobile, foi necessário a gente revisitar toda essa parte da tecnologia, jogar tudo fora, começar de novo, web services, pensar em termos realmente de uma arquitetura aberta, descentralizada. Então foi, na verdade, uma combinação de um fator externo, como esse, que era o mundo estava mudando para o mobile, isso era inegável, com a necessidade interna de fazer uma grande mudança tecnológica que permitiu, inclusive, a gente se adaptar, ter o nosso primeiro aplicativo, né? Tudo isso aconteceu para a gente ali por volta de 2010, 2011. Eu já falei um pouquinho sobre a questão da tecnologia, mas mesmo na experiência do usuário foi necessário a gente pensar em algo novo, né? A gente estava acostumado com uma tela grande, que era a tela do computador. A tela pequena exigia um uso, né, muito mais inteligente daquele espaço. Os processos todos que a gente tinha no site, de cadastramento, de aprovação de pagamento, tudo isso tinha que acontecer ali de uma forma muito mais eficiente. A gente passou a usar mais também dados que a gente já tinha dos nossos usuários para poder fazer esses processos acontecerem. Então foi sim uma grande transformação, não só do ponto de vista do usuário, né, que passou a ter ali uma experiência, eu acho que muito melhor, mas também para as empresas. A gente era uma startup de 10 pessoas, estava investindo muito em internet e a gente pensou, olha, a gente é muito pequenininho, a gente é uma empresa que está só começando, vamos tentar pensar no próximo ciclo. E por isso que a gente falou, eu não vou investir em internet, vou investir em internet no celular. Porque daqui a 2 anos, isso é que vai ser a coisa mais importante do Brasil. Vejo o lado ruim, para começar, erramos. Não demorou 2 anos, demorou 15 anos para ser algo incrível. Vejo o lado bom, 15 anos depois, é 100 vezes maior do que eu achei que seria quando eu olhei para a internet no celular. Eu acho que a grande transformação veio em 2007, com o iPhone. O iPhone começou a chegar no Brasil, o Android começou a chegar, e aí sim a internet começou a mudar. Não era mais só aquela mensagem que chegava, havia espaço para vídeos, para transações de e-commerce no celular. A gente começou em 2009, então, como um blog, e a empresa vira uma empresa mesmo em 2012, 3 anos depois.
A gente até diz, sem saber, aquele era o nosso mínimo produto viável. Não era, né, uma coisa tão planejada, mas foi assim que aconteceu. A gente viu que tinha muita atração. E o que a gente vê é que as empresas que saíram, que hoje em dia a gente olha no mundo, uma na Europa, uma nos Estados Unidos, etc., elas são contemporâneas ou do blog ou da empresa. Então esse movimento ele começou não por acaso. Acho que a partir do momento que a internet e as plataformas estavam aptas a que os usuários fizessem esse movimento, isso começou a acontecer no mundo inteiro, mais ou menos no mesmo tempo, né? Então, se a gente pensar que naquela época as pessoas tinham que tirar foto com câmeras e não com seus celulares, fazer um download através de um cabo para o computador, elas tinham que querer muito. E aí a gente viu esse mercado acelerar muito a partir do que os devices foram ficando melhores para isso, né? O Buscapé, ele entra no ar em 99 e aí ele é adquirido 10 anos depois, em 2009. E eu diria que os primeiros 7 anos de Buscapé, até final de 2005, foram anos que a gente ficou extremamente focado. Só fazer comparação de preços. Em 2005, a gente troca o nosso investidor e traz um investidor que topa patrocinar o uso daquela geração de caixa para expandir. E aí a gente entra num movimento completamente inverso, de extrema e rápida expansão. Depois desse processo de expansão, a gente recebeu uma proposta. E era um grupo que eu conhecia pouco, que era a Naspers, um grupo sul-africano. Tinha uma posição já no Brasil em alguns ativos. E aí foi curioso que a primeira conversa com eles foi em 2008. E na época a proposta foi uma proposta de comprar, eu lembro até o número, era 180 milhões de dólares. Eu levei para o conselho, a gente discutiu, falou, vamos começar um processo formal. Contratamos um advisor, rodamos o mundo inteiro, alguns interessados e tal, mas a Naspers falou, olha, não vou participar do processo competitivo, estou fora. E o processo esfriou, porque eles eram o principal interessado, passou-se 9 meses, 12 meses, a Naspers retorna, fala, olha, eu queria voltar a conversar. Eu falei, olha, bacana, mas a gente investiu muito tempo no ano passado nisso, estou focado na operação, no dia a dia, já combinamos com o conselho, com todo mundo, que a gente não vai entreter nenhuma conversa e tal. E além do mais, os ativos estão todos super baratos, a gente está entregando mais do que o plano lá de trás, então se você estiver procurando uma barganha, tal, não é realmente o tipo de ativo, de repente a gente conversa mais para frente. Eles falaram, não, olha, a gente está sério e a gente entende que vocês estão melhores, se eu te passar um range, você fala com o teu conselho? Eu falo, claro. Eles passaram o range de 300 a 400 milhões de dólares. Lembro que eu liguei para o meu principal investidor, ele falou, Romero, tá, né? Falei, olha, o pessoal da Naspers, eu falei, para não perder tempo com eles. Mas eles parecem tão sérios, querem colocar uma proposta. Não, besteira. Falei, o range é 300 a 400 milhões de dólares. Vamos engajar. E foi a maior transação privada, não pública, mas privada, de uma startup até aquele momento na internet brasileira. Mas o que foi muito importante é que e eu não sabia, descobri isso agora na minha vida como investidor, é que era a primeira vez que uma startup que tinha passado pelo Seed, pelo Série A, pelo Série B, finalmente atravessava esse túnel, saía do outro lado e dava retorno para os investidores. Então o investidor lá do Seed tinha feito 300 vezes o dinheiro, o Série A 60, o Série B 11. Então tudo isso catalisou muito o espaço de Venture Capital no instante seguinte. Acho que quando você olha a história da internet assim, no Brasil e olha, sei lá, voltando para grandes milestones, assim, 2000, 2010, 2020, 2000 aquele boom, aí depois uma depressão, aí começa a se reconstruir de novo 2006, 5, 6, né? Com movimento no mercado, e aí 2010 é um outro marco, né? Nesse 2010 a gente tinha 2 características interessantes. Uma é que começaram a ter novos investidores no Brasil. Os investidores voltaram ao Brasil um pouco. Então começou a surgir primeiro os venture capitals nacionais, né? Começaram a amadurecer. Então assim, em 2008, 2009, começou a surgir empresas brasileiras que iam captar dinheiro com famílias ricas, com pessoas que queriam investir individuais, etc.,
e montavam estruturas, fundos para começarem a investir em tecnologia. Então foi um início desses venture capitals nacionais. O 2 é que alguns internacionais passaram a vir para o Brasil, os mais arrojados, né? Tinha um da Califórnia que chama Redpoint, que veio, montou sua estrutura no Brasil, etc., e que depois evoluiu para chegar hoje em outro produto. Mas começou a ter um interesse estrangeiro no Brasil. A LocalWeb se beneficiou, eu acho que o Brasil ele tem esses momentos, né, de altos e baixos, né? E eu acho que a gente sempre soube se beneficiar dos bons momentos. Acho que um desses bons momentos aconteceu por volta de 2009, 2010, né? Teve aquela famosa capa da Economist, né, com o Cristo decolando. Muito interesse, inclusive de investidores estrangeiros no Brasil. E esse investidor, o que ele olhava no Brasil? Ele estava a fim de achar um empreendedor brasileiro interessante e, normalmente, os modelos que as pessoas desenvolviam eram réplicas de coisas que estavam acontecendo no mundo, né? Para o investidor era mais fácil entender e investir no mesmo modelo que ele já conhecia de sucesso em outro lugar, né? Então, é a era dos copycats, vamos dizer assim, né? Então, tudo que dava certo nos Estados Unidos, saíam correndo para copiar no resto do mundo. Eu, em 2007, 2008, né, por aí, eu recebi uma ligação de um alemão, né, que eu não conhecia, mas ele me foi indicado por um amigo francês, então aquela história da rede, dos contatos. Falou, olha, estou querendo ir para o Brasil, tem um modelo de negócio interessante que eu estou vendo, eu sou investidor no mundo inteiro, eu queria te conhecer. Esses alemães que me procuraram e com os quais a gente montou o Brands Club, a ideia deles sempre foi pegar modelos americanos e replicar no mundo de forma rápida. Então, o modelo do Brands Club era um modelo que existia nos Estados Unidos, né? Era uma empresa que chamava Gilt na época. E o Gilt era investido, tinha uns investidores grandes, captou 500 milhões de dólares, era uma empresa que, para aquela época, com muito dinheiro. Então, a ideia era, vamos montar rápido isso no mundo e a gente, de repente, junta com esse cara em algum momento e cria uma empresa global, né? Esse era o conceito. Então, surgiu o modelo de e-commerce copycat, de vários produtos, né? Tinha um outro grupo alemão que chamava Rocket Internet, que montou a mesma coisa e eles tinham uma máquina de fazer copycat, né? Eles montaram uma estrutura para copiar isso em vários países. Então, eles montaram, por exemplo, no Brasil, vários. Montaram a da Fit, né? Que era um modelo que eles montaram no Brasil, na África, em vários países. Aí eles montavam assim em 10, 15 países, 5 davam certo, 10 davam errado. Aí eles montaram uma outra no Brasil que chamava Mobile, que era vender móvel. Era tudo muito ao redor do mundo do e-commerce naquela época, né? E-commerce de móvel, e-commerce de beleza, e-commerce de roupa. Eu acho que eles deixaram uma semente, porque tem vários e-commerce no mundo que são frutos deles, né? E isso fez uma onda de empresa. Tem uma onda de empresas e empreendedores que embarcaram e que são pessoas excelentes e que estão fazendo parte dessa geração de 2010 até agora, né? Alguns morreram no meio do caminho, alguns tiveram sucesso, mas foi criada uma geração que vai trazer outros produtos, né? Que vai empreender de novo, vai montar outras coisas e que vai ser a geração de 2020 a 30, por exemplo. Na época a gente conseguiu trazer um investidor muito bom para a base da LocalWeb, que foi o Silver Lake. A gente ficou muito orgulhoso disso. E foi legal porque foi o primeiro investimento externo na LocalWeb em 12 anos, né? Então, por isso que eu digo que a LocalWeb é um caso muito atípico, porque a gente pulou toda aquela sequência clássica, né, de Pre-Seed, Seed, Série A, B, C, D, E, F, G, H, a gente já foi direto para um investimento minoritário, de um private equity, uma empresa já que olhava empresas de grande porte, né? E foi um negócio muito legal para a LocalWeb, porque esse investimento ele permitiu que a LocalWeb explorasse mais essas alternativas que a gente estava buscando à época, né? Como novas ofertas, computação em nuvem. Acho que uma coisa muito chave, né, que a Silver Lake trouxe como um player americano é ajudar a gente a começar a pensar em termos de crescimento inorgânico via aquisições. A gente tinha esse DNA, essa maneira de trabalhar, de conseguir criar soluções sempre dentro de casa. Sempre foi muito inovador. A gente criava e-mail marketing, e-commerce, cloud computing, tudo isso foi feito em casa, com tecnologia própria. Mas a gente também percebeu que existiam empresas que estavam fazendo melhor que a gente em determinados segmentos que a gente gostaria de estar presente. E a Silver Lake, que foi esse investidor que veio aí nessa onda de 2010, começou a instigar a gente a pensar, poxa, de repente, a gente acha que vocês são muito bons, parabéns, mas tem gente boa aí fora que de repente você pode se somar e juntando forças você faz algo muito maior. Nesse segundo momento,
eu entendo que os investidores e os empreendedores estavam mais preparados. Então já entendiam um pouco mais que métricas são importantes, tinham muito mais referência de outros negócios, de velocidade de crescimento, de tamanho de time. Então a segunda onda, ela veio bem mais qualificada do que a primeira. Ainda que também tivesse seus exageros, tivesse muito dinheiro mal gasto e tal. Mas deu para ver claramente um nível melhor de preparo, tanto para os empreendedores quanto para os investidores. Tanto que coisas muito maiores saíram, né, dessa segunda onda. Tem uma frase maravilhosa do Bill Gates que eu adoro, que são empreendedores, eles superestimam o que vão fazer em um ano. Tipo, desse ano eu vou criar a maior empresa do mundo. Mas eles subestimam o que podem fazer em 10 anos. Então, eu acho que a história do iFood como um todo é uma história que reforça, não é a ideia, nem o momento que cresceu. É o começar a planejar algo em um momento e chegar em algo muito grande, muito maior, mas depois de muito esforço, muita coisa dar errada e muita evolução ao longo de 10 anos.